Antes de mais nada, deixe-me matá-los de inveja, tá certo? Olha a caneca que eu ganhei de presente. Linda, né? Beleza. Bom, eu quero conversar um pouquinho com vocês essa manhã, a gente fechando a nossa série desse mês de aniversário. A gente tem falado um pouco a respeito de 4 características que compõem a visão da nossa comunidade. Elas foram desenvolvidas ao longo do processo da plantação, né, da nossa igreja aqui. E nós comparamos isso com essa ideia do DNA, né? Nós fizemos uma metáfora, né, relacionada ao DNA, porque o DNA de um ser vivo é aquilo que carrega, né, as características e que mantém a identidade, ok? Do indivíduo, da pessoa, né, de uma família, ok? Então faz essa transferência genética e tudo mais. É algo extremamente importante, porque se o DNA for afetado de alguma forma, você acaba mudando, né, criando uma mutação, ok, naquele ser vivo, e dependendo de como ele é afetado, pode gerar, inclusive, a própria morte, né? Como a igreja ela é um ser vivo, né? Essa é a explicação da Bíblia para a igreja. A igreja é o povo de Deus, a igreja é o corpo de Cristo, não é? É uma figura que é usada lá no Novo Testamento. Então, e todas as demais figuras que são utilizadas para a igreja, traz em si essa ideia de vida, né, de um ser vivo. Mesmo quando a Bíblia fala a respeito da igreja ser um templo, né, quando ela fala isso, ela fala que ela é um templo construído com pedras vivas. Né? Então, a igreja ela é cheia dessa realidade, né, da vida presente em si. Então, a partir disto, nós olhamos para as Escrituras e nós identificamos 4 características, né, fundamentais, básicas, relacionadas à essência da igreja. E dessas características nós desenvolvemos então esses 4 conceitos, né, que nós falamos que compõem então o DNA, ok, da nossa igreja, mas na verdade são características que devem compor o DNA de qualquer igreja, né? A primeira delas tem a ver com esse fato da igreja ser acolhedora. A igreja ela é acolhedora porque o evangelho é acolhedor, ok? O evangelho ele alcança todas as pessoas, todo tipo de pessoas, de toda tribo, povo, língua, raça, nação, em qualquer circunstância, em qualquer estado que essa pessoa venha a se encontrar, ok? O evangelho ele é acolhedor porque não existe nenhum pré-requisito estabelecido nele para você arrumar primeiro a sua vida, para então Deus poder te aceitar. Na verdade, Deus te aceita exatamente do jeito que você está. Ok? Exatamente do jeito que você se encontra. Mas esse mesmo evangelho que é acolhedor, ele é também transformador. Ok? Então essa é a nossa segunda palavra. O mesmo evangelho que nos alcança é o evangelho que tem um poder intrínseco nele para transformar realidades da nossa vida. Transformar realidades que estejam de acordo com aquilo que Deus propôs no coração dele para o ser humano. Então esse evangelho tem o poder de ir trabalhando na nossa história, trabalhando na nossa existência, e todo o trabalho do evangelho visa nos levar a sermos a imagem e semelhança de Jesus Cristo, que é o homem perfeito, é o ser humano perfeito. Então, essa segunda palavra que nós utilizamos para a nossa comunidade, que ela é uma comunidade transformadora, também tem a sua essência no Evangelho. A terceira palavra que nós usamos é essa, ela é uma comunidade contemporânea. E na semana passada eu trabalhei um pouco a respeito disso, onde é que nós construímos o conceito da igreja ser contemporânea. Nós construímos em cima da perspectiva bíblica da encarnação. Okay? Jesus se encarnou. Na teologia, a gente, quando menciona isso, Jesus se encarnou, nós estamos falando a respeito do Deus Filho que se faz um ser humano. Mas na missiologia, quando nós falamos que Jesus se encarnou, nós estamos dando um pouco mais de concretude nisso.
Nós estamos dizendo que Jesus, que é o Filho de Deus, e que é Deus, e que veio e se tornou um ser humano, ele se tornou um ser humano no século I, na região da Judéia, na Galileia, ok? Como um judeu, ou seja, ele tinha um contexto histórico concreto aonde ele entrou como ser humano. E isso então nos convida como igreja a fazermos exatamente a mesma coisa, porque Jesus diz assim: como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então a igreja, para que ela possa cumprir com a missão que Deus tem para que ela cumpra, ela precisa seguir esse mesmo caminho da encarnação de Jesus, ok? Ou seja, não apenas ser o povo de Deus, mas ser o povo de Deus inserido dentro de uma cultura específica, dentro de um tempo específico, dentro de um contexto específico. Então nós não esperamos que a nossa igreja aqui, com o jeito dela, seja reproduzida em qualquer outro lugar. Nós entendemos que aquilo que nós estamos fazendo, seja aqui no Brasil, por exemplo, lá em Sorocaba, aquilo que foi feito em Indaiatuba, aquilo que nós estamos fazendo lá em Bangladesh, ou então apoiando em Pimenta Bueno, essas nossas ações, né, elas não precisam, as pessoas que estão envolvidas com isso, não precisam reproduzir aquilo que nós somos. Nós não exigimos isso, porque nós entendemos exatamente que o contexto de cada lugar e de cada comunidade, de grupos de pessoas que precisam ser alcançadas, elas vão desenhar essa perspectiva de como a igreja vai encarnar a sua realidade. E é nesse sentido então que nós falamos que a nossa igreja ela é uma igreja contemporânea, porque nós queremos ser fiéis ao Evangelho, nós queremos compartilhar a mensagem da verdade, mas nós queremos fazer isso como discípulos de Jesus, seguidores de Jesus do século 21. No nosso caso, num contexto pós-moderno, urbano, ok? Cosmopolita, né? Uma vez que a gente vive, né, de Campinas, né, até São Paulo, né, a gente fica com esse eixo todo, né? Gente que mora aqui, trabalha lá, estuda no acolá e etc. Então, nós queremos manter essa perspectiva. E hoje eu quero falar um pouco com vocês a respeito da quarta palavra, né, que nós somos uma igreja missional. Okay? Essa é uma palavra que ela não é muito conhecida, né, da gente. O que significa, da gente aqui porque a gente fala muito, né, mas assim, ela não é muito conhecida às vezes das pessoas, né, de uma forma geral, mesmo de igrejas. Né? O que significa ser uma igreja missional? Significa a gente dar cumprimento àquilo que Jesus nos mandou fazer em Mateus 28, 16 a 20. Okay? Então, se você estiver com a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia, ou então ligue-a lá em Mateus capítulo 28. Lembre-se, se você for usar a Bíblia do seu smartphone, você deixá-lo no Vibracal, por favor, ok? Mateus capítulo 28, versículos 16 a 20. Diz assim o texto: os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Uma igreja missional é uma igreja que se compreende engajada com essa tarefa que Jesus Cristo nos deu, com essa missão que Deus está executando na história. Okay? A Bíblia ela é um livro que aborda para a gente uma perspectiva da nossa história. Muitas vezes a gente olha para a Bíblia e a gente pensa na Bíblia como um livro que tem a ver com a nossa religião. É um livro então dos cristãos, que tem a ver com a religião cristã, mas a perspectiva que a Bíblia apresenta dela mesma não é essa. A Bíblia não foi escrita para ser um livro de uma religião. Na verdade, a Bíblia ela é um livro acerca da nossa história. Ela conta a nossa história. Assim como você pode ter uma abordagem da cosmovisão do mundo a partir do capitalismo, do neoliberalismo ou do comunismo, do marxismo, você pode ter uma abordagem da vida e uma abordagem do mundo a partir da perspectiva bíblica.
ok? E é isso que a Bíblia faz. Então a Bíblia ela é um livro público. E nessa perspectiva, ela está contando para a gente o que é a nossa vida, o que é a nossa história. Você pode não concordar com a perspectiva da Bíblia, ok? Você pode não concordar, mas ela tem uma perspectiva. Ela tem uma narrativa, ela tem uma explicação. E quando a gente segue a Bíblia nessa perspectiva, olhando-a não apenas como um livro com conceitos religiosos, mas um livro que conta-nos a respeito da história, ok, da nossa vida, nós vamos ficar sabendo que, por que nós existimos? Nós existimos porque existe um Deus bom e verdadeiro, que criou um mundo bom e perfeito, e nos fez para que nós pudéssemos estar nesse mundo, e nesse mundo nos relacionarmos com Ele, esse Deus Criador, e nessa relação com Ele, pudéssemos desenvolver um mundo criado por Ele. Essa é a perspectiva da Bíblia a respeito de nossos inícios, né? Nosso princípio, ok? Mas aí as Escrituras também explicam para a gente por que as coisas não estão funcionando. Se Deus é bom e Ele é perfeito, se Ele criou um mundo bom e perfeito, se Ele nos criou para nos relacionarmos com Ele, nesse mundo bom e perfeito, então por que as coisas não estão funcionando muito bem? A Bíblia tem uma explicação para isso. Okay? E a explicação que a Bíblia nos dá para isso é que nós, seres humanos, que fomos criados à imagem e semelhança de Deus para nos relacionarmos com Ele, nos rebelamos contra o nosso Criador. Nós nos enchemos de orgulho, de soberba, de vaidade, achamos que poderíamos ser deuses para nós mesmos. E rompemos com Ele, e nos distanciamos dEle. E resolvemos então governar a nossa própria vida e governar o nosso planeta, o nosso mundo, a criação, do jeito que nós queremos governar e não do jeito que Deus quer que a gente governe. Isso a Bíblia chama de queda. E essa é a explicação bíblica para tudo que a gente vê, para toda a confusão, todo o caos, a morte e tudo mais que existe. É a explicação que a Bíblia dá. Como eu disse, você pode não se satisfazer com ela, você pode discordar dela se você quiser, mas ela tem uma explicação, ok? E você vai ter que arrumar uma explicação. Por que as coisas são do jeito que são? Por que elas estão do jeito que estão? Você tem que encontrar uma explicação para isso. As Escrituras nos dão uma explicação, a qual eu creio. E a explicação que ela nos dá é essa. É que nós, seres humanos, estamos rebelados contra o nosso Criador, e isso trouxe uma consequência, um caos sobre toda a criação. Mas a Bíblia também nos explica a respeito desse processo de um Deus que por amor não nos abandonou. E isso nós chamamos de salvação. Esse Deus que nos criou não nos abandonou quando nós nos rebelamos contra Ele. Ele já tinha um plano pré-estabelecido para consertar essa questão da nossa rebelião. E aí ele entra na nossa história como um ser humano, na pessoa de Jesus de Nazaré. E ele vive como um ser humano perfeito. Ele vive a vida humana que Deus planejou que fosse vivida por mim e por você, e por cada ser humano, e que nós não somos capazes de viver. E tendo vivido assim, de uma forma perfeita e justa, então ele assume a nossa dívida, a nossa rebelião diante desse Deus, que é justo, que é santo, que é perfeito. E através da morte dele numa cruz, ele, como um ser humano, ok? Ele toma sobre si, na sua morte, a rebelião humana. E na sua ressurreição, nós temos a aprovação de Deus Pai, daquilo que Jesus Cristo fez pela humanidade. E agora então nós temos dois caminhos. Nós temos o caminho da rebelião, no qual a gente pode continuar querendo insistir em andar. Mas nós temos um outro caminho, que é o caminho do arrependimento, aonde nós podemos parar e falar: cara, estou cansado, eu não vou continuar tocando a minha vida por esse caminho de rebeldia contra Deus. Eu vou aceitar aquilo que Deus fez por mim, através de Cristo Jesus. Deus, eu me arrependo de viver em rebelião contra o Senhor, e eu aceito aquilo que o Senhor fez por mim, através de Cristo Jesus. Eu aceito que a morte do seu Filho e a ressurreição dele são suficientes para restabelecer a sua paz comigo e a minha paz com o Senhor. E quando a gente faz isso, então nós entramos pelo caminho agora da obediência. Nós voltamos novamente a viver a nossa vida debaixo do governo soberano e amoroso de Deus. E é aí que entra então a perspectiva missional. Porque quando a gente passa a viver novamente debaixo do governo amoroso e soberano de Deus, Deus então nos envolve com aquilo que Ele está fazendo na história da humanidade, que é o que a gente chama de salvação. Ele nos envolve com esse processo.
Ele nos torna suas testemunhas desse processo. Ele nos envia então para que nós possamos estar atuando dentro dessa perspectiva, ok? De mostrar para o mundo a realidade de um Deus soberano, amoroso e perdoador, que está estendendo ao mundo o seu perdão e a sua graça para consertar tudo aquilo que está de errado. Então, isso é o povo de Deus, isso é a igreja de Deus, hoje, na história, ok? A igreja de Deus não tem nada a ver com a gente buscar benefícios para nós mesmos. A igreja de Deus tem a ver com nós estarmos envolvidos com aquilo que Deus está fazendo no mundo. Então nós somos missionais. Nós somos missionais primeiramente por causa dessa realidade do Evangelho. Disso que eu acabei de descrever aqui para você. Nós somos missionais quando nós experimentamos a realidade dessa boa notícia, a realidade desse Evangelho na nossa vida. Veja como o texto de Mateus começa, que nós lemos. Começa dizendo assim: os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Esse texto que nós chamamos de a grande comissão, começa com a afirmação de que Jesus está vivo. Aquele homem, aquele personagem histórico que hoje incontestavelmente todo mundo diz, não, realmente o cara existiu, né? Mas alguns dizem, não, mas ele não era Deus. As escrituras dizem para a gente que ele é Deus e que ele viveu como um ser humano, ele morreu como um ser humano e ele ressuscitou como um ser humano e ele está vivo. E aqueles seus primeiros seguidores o encontram assim, vivo. E reconhecem então a realidade da sua divindade e o adoram. Ainda que alguns duvidassem, mas será que isso é assim mesmo? Será que isso está acontecendo mesmo? Eu não sei quanto a você, mas eu gosto muito desse versículo 17, porque alguns duvidaram. Porque, para ser bem honesto com você, ao longo da minha caminhada com Jesus Cristo, existem alguns momentos na minha vida que eu paro e falo assim, mas será que esse negócio é assim mesmo? Será que realmente é desse jeito? Será que eu realmente não estou equivocado? Será que realmente eu estou correto? Será que eu não estou equivocado? Será que vai chegar no final de tudo e eu vou descobrir que não era, que eu acreditei numa mentira? Você nunca teve esse sentimento? Se falar para mim que não teve, você é um mentiroso, ok? Eu sei que você já teve. Eu sei que talvez você esteja tendo isso agora, né? Ok? Eu sei disso por um motivo muito simples. Isso acontece comigo. Ok? E como é tranquilizador poder chegar nesse versículo 17 e falar assim, eles o adoraram, mas alguns duvidaram. Ou seja, eles estavam adorando, mas será que isso é assim mesmo? Deus não tem problema com as nossas dúvidas. Ele nos convida a continuar andando com Ele. E quando essas dúvidas surgem no meu coração e eu continuo andando com Ele, o que acontece é que eu vou vendo feitos de Deus e eu vou falando, não, realmente é assim. Realmente é isso. Realmente é por aí. Você consegue entender que dúvida não é a mesma coisa que incredulidade? Incredulidade é diferente de dúvida, ok? Incredulidade é você dizer, eu não acredito nisso. Dúvida surge no nosso coração em meio a essa caminhada existencial da fé. Momentos em que coisas desencontradas acontecem na nossa vida. Momentos em que muitas vezes a gente se depara com essa realidade ainda do caos. E que ele se aproxima muito da gente. Quando eu leio a Bíblia, isso é uma das coisas que faz com que eu acredite nela como a palavra de Deus. É que a Bíblia não é um livro de super-heróis. Ela não me fala a respeito de homens e de mulheres que nunca duvidavam, que nunca tinham medo, que nunca pensaram em desistir, que nunca falharam. Ao contrário. Ela me fala a respeito de seres humanos que são muito parecidos comigo. Mas todos eles, eu e você, estamos diante da mesma realidade. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Jesus está vivo. E isso é o começo de todo o processo da redenção.
Então uma igreja é missional quando ela tem absoluta convicção disso. Absoluta convicção de que Ele está vivo. Apesar de muitas vezes a gente vai duvidar, a gente ter sentimentos de dúvida sobre as coisas que Deus está fazendo. Cara, eu não estou entendendo muito bem essas realidades, mas Ele está aí, Ele está vivo. Ele está vivo. E é para esse fato que a gente volta sempre. Uma igreja missional, quando ela experimenta então esse poder do Evangelho na sua própria vida, na sua própria história, ok? Diariamente. Mas uma igreja é missional também, nós somos missionais, porque Jesus Cristo, que está vivo, tem toda a autoridade no céu e na terra. No versículo de número 18, o texto nos diz assim, eu acho muito interessante isso também, porque o verso 17 diz que alguns duvidaram, mas Jesus não vai pedir satisfação da dúvida de ninguém. Não é interessante isso? Ele não diz assim, ei, alguns de vocês estão duvidando, vocês precisam ser mais crente, hein? Precisa crer mais em mim. Não, ele simplesmente, independentemente se tem gente duvidando ou não, ele se levanta ou ele se aproxima deles e diz assim, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Nós somos missionais porque nós temos a convicção de que toda a autoridade nos céus e na terra estão nas mãos de Jesus Cristo. O que isso significa? Essa expressão, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Para a gente entender o que Jesus está dizendo aí, nós precisamos entender dois textos. O primeiro é esse de Daniel, capítulo 7, versículos 13 a 14. Esse texto é um texto do Antigo Testamento. Se você não quiser folhear sua Bíblia para lá, eu vou lê-lo aqui para você, ok? Daniel, capítulo 7. Daniel tem uma visão nesse capítulo 7. Ele é um profeta que viveu muitos anos antes de Jesus. E nessa visão, o texto diz assim, desculpa, eu fui para Amós. Não diz isso que está dizendo em Amós, ok? Mas Daniel capítulo 7, versos 13 e 14 diz assim, em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens, todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará e seu reino jamais será destruído. Então, quando Jesus diz isso, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, ele está pensando nessa visão de Daniel. Ele é o Filho do homem. Ele é aquele que recebeu de Deus, o representante da humanidade que recebeu de Deus toda a autoridade para governar sobre todo o universo, sobre todo o mundo criado. Não apenas como Deus que Ele é, mas como representante da humanidade que Ele é. Então, quando ele diz que toda a autoridade lhe foi dada nos céus e na terra, ele não está falando meramente como Deus, ele está falando como um ser humano que venceu a morte, que ressuscitou. O que ele está dizendo é, eu peguei de volta a autoridade que foi roubada dos homens por Satanás, e eu trouxe essa autoridade de volta para vocês. Toda a autoridade está de volta nas mãos da humanidade nova, da humanidade perfeita, nas minhas mãos. Eu sou o novo Adão, diz Jesus, eu sou a nova autoridade, a nova humanidade, e essa nova humanidade tem toda a autoridade nos céus e na terra. Então, diante dessa convicção de que nós, quando nos rendemos ao Evangelho, nós passamos a fazer parte dessa nova humanidade em Jesus, nós saímos para viver a vida debaixo de uma nova autoridade, debaixo de um novo governo. O outro texto que a gente precisa olhar para entender essa expressão de Jesus é essa profecia de Isaías, capítulo 9, versículos 6 e 7. Isaías diz assim, porque um menino nos nasceu,
Esse texto é só lido no Natal, né? Mas veja como ele tem a ver com isso que Jesus está dizendo aqui. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Eu não posso perder a oportunidade, né? Eu tenho que falar. Não está sobre os ombros do PT. E nem sobre os ombros do PSDB. E nem sobre os ombros de nenhum outro governo humano. O governo e a autoridade de toda a criação está sobre os ombros de Jesus Cristo. Aquele judeu que viveu lá no primeiro século e que carregou uma cruz nos seus ombros, é aquele mesmo judeu que hoje tem como a nova humanidade toda a autoridade sobre os céus e a terra. E ele será chamado, este ser humano, esse filho, esse menino que nasceu, será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Uma igreja então é missional quando ela tem essa convicção de que toda a autoridade do universo está sobre os ombros de Jesus. Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Ele é a nova humanidade. E nós fazemos parte dessa nova humanidade. Nós vivemos debaixo desse novo governo. Nós vivemos debaixo desse novo reino. Então somos missionais. Esqueci de colocar o texto ali, né? Está aí para você copiar. Somos missionais quando nós temos essa convicção. Mas em terceiro lugar, vamos tirar os textos daqui. Nós somos missionais quando nós compreendemos que somos comissionados para uma missão, por esse que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Verso de número 19, esse que diz que tem toda a autoridade nos céus e na terra, é o mesmo que diz assim: vão, portanto, e façam discípulos de todas as nações. Façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ensinei, ou lhes ordenei. Nós temos uma missão. Nós somos enviados com uma tarefa. Se nós já experimentamos o poder do Evangelho, e se Ele nos coloca dentro dessa nova realidade, dessa nova dimensão de compreender que toda a autoridade está nos ombros de Jesus, e nós agora vivemos debaixo dessa nova autoridade, então Ele que tem toda essa autoridade nos envia como seus seguidores, como seus discípulos, para que em todas as nações da terra nós anunciemos esse Evangelho. E a gente diga para as pessoas: venham e se coloquem debaixo da autoridade do governo deste Deus. Então nós somos enviados como discípulos para fazermos discípulos. E uma igreja é missional quando ela tem essa compreensão de que essa é uma tarefa de todos nós, de cada um de nós. Ninguém deixa de cumprir essa tarefa de ir. E como é que nós fazemos isso? Nós fazemos isso de muitas maneiras diferentes. Mas o mais importante é nós compreendermos que essa tarefa é tarefa de todos nós. Então uma igreja é missional quando ela compreende que cada pessoa da igreja está envolvida com essa missão, de sendo um seguidor de Jesus, convidar novas pessoas para se colocarem debaixo da sua autoridade e se tornarem também seguidores de Jesus, seguidoras de Jesus. Mas em quarto lugar, nós somos missionais quando nós entendemos que esse Jesus Cristo está conosco em missão. No verso 20 ele diz assim: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos.
Ou seja, nós não recebemos uma tarefa para cumpri-la sozinho. Jesus está envolvido conosco nessa tarefa. Nós somos missionais quando nós temos essa convicção, essa certeza, que através do Espírito Santo de Deus, Jesus Cristo veio e Ele está em nós e Ele está conosco. E quando nós saímos nessa tarefa de fazermos discípulos, de anunciarmos para as pessoas e para as nações da terra que Deus em Cristo Jesus resolveu o problema que nós tínhamos com Ele, está nos convidando a uma vida de paz com Ele agora, que vai redundar num mundo de paz algum dia. Nós entendemos que Ele está junto conosco nessa perspectiva, nós nos envolvemos com a tarefa com ousadia. Então uma igreja é missional quando ela está ciente de que não é pelo seu esforço que ela vai produzir a missão, mas é pela sua dependência deste Deus que está conosco todos os dias. Portanto, para concluir, eu quero mostrar para você 3 maneiras de nós sermos missionais na nossa igreja aqui. Como é que nós somos missionais? A partir disso que eu acabei de dizer. Primeiro, nós somos missionais pessoalmente. Ou seja, cada discípulo testemunhando do Evangelho com palavras e obras no contexto onde ele se encontra. Onde você se encontra? No seu condomínio, na academia que você frequenta, no clube onde você vai, na cafeteria onde você toma café com seus amigos, nas viagens que você faz, a passeio ou a negócio. O seu contexto é onde você se encontra, como pessoa. Ali, você precisa ser missional. Ali, você é a nossa igreja, você é a CPV, se você já faz parte dessa comunidade, ok? Se você não faz e está nos visitando e faz parte de outra comunidade cristã, então é a mesma coisa para você, ok? Porque isso tem a ver com a igreja de Jesus. Então nós somos missionais pessoalmente, mas na nossa igreja nós também somos missionais comunitariamente. Não apenas cada pessoa, mas a nossa vida é em comunidade. Ou seja, como família que é parte do povo de Deus, nós atuamos através de nossos ministérios de tal maneira que o Evangelho seja manifestado de modo acolhedor, transformador e contemporâneo em tudo aquilo que a gente faz. Seja lá qual for a nossa ação, um almoço que a gente faça aqui, uma atividade do Mosaico, que é o nosso ministério com adolescentes e jovens, ou do Espaço Kids, ou das mulheres, ou dos homens, ou seja lá de quem for, de um pequeno grupo. Qualquer ação nossa, como igreja, como comunidade, como um grupo juntos, representando a nossa igreja, precisa expressar essa realidade do Evangelho, que acolhe, que transforma, e que vive as realidades das Escrituras no mundo do presente momento que nós vivemos, da atualidade, do contexto onde nós nos encontramos. Mas, em terceiro lugar, nós também fazemos isso, também somos missionais, através de nossas parcerias, ok? Em parceria. Por quê? Porque nós entendemos que essa igreja aqui, ela é uma célula do grande corpo de Cristo. Nenhuma igreja local, por maior que ela seja, pode cumprir com toda a missão de Deus no mundo. Isso só pode ser feito quando a gente se vê como parte de um grande organismo. E quando nós entendemos então que nós precisamos colaborar e apoiar outras frentes e outras ações, à medida que Deus vai nos proporcionando a oportunidade de fazermos isso. Então, como parte do povo de Deus em missão no mundo, nós apoiamos, nossa comunidade local aqui apoia financeiramente e estrategicamente ações que promovam o Evangelho na plantação de novas igrejas e no treinamento de líderes que espalhem o Evangelho. É assim que a gente quer ser missional. Hoje a gente tem feito isso em algumas frentes, né? Nós temos um casal de missionários da Mocidade para Cristo que são membros aqui da nossa igreja e nós participamos então do apoio e do sustento deles, que é o Antônio Oscar e a Hélida, mais conhecidos aqui por nós por Toninho e Dinha, tá? Que cuidam do ministério da
Mocidade para Cristo nas Américas, mas também faz parte da equipe das Américas, mas também cuidam da perspectiva da oração, do Ministério de Desperta Déboras e Pais de Oração no mundo. Nós fazemos isso também hoje, a partir desse ano, né, nós tivemos a oportunidade de fazer isso, sustentando a vida de 2 jovens missionários de 22 anos, convertidos do islamismo, lá em Bangladesh, que hoje estão plantando igrejas lá. E eles podem fazer isso agora de tempo integral, porque a nossa comunidade, a nossa igreja está investindo no sustento deles. Então, nós temos um braço, né, lá em Bangladesh hoje, através da nossa parceria com a Operação Mobilização. Esse ano nós também fizemos um investimento de R$2.000 no Ministério dos Gideões Internacionais, para a confecção de novos testamentos para serem distribuídos na rede pública e nas escolas públicas, repartições públicas aqui da cidade de Vinhedo. A gente tem feito isso também, investindo na plantação de uma nova igreja em parceria com a comunidade presbiteriana Campolim, em Sorocaba, através da plantação da igreja Galpão 316, que é uma igreja que alcança um público mais alternativo, né, através do trabalho do pastor Cláudio. E a gente tem feito isso também em parceria com a ATE, hoje sustentando, apoiando, né, no sustento um dos missionários, o Gustavo, lá em Pimenta Bueno. Nós vamos ver 2 vídeos agora que vão mostrar para a gente um pouquinho disso. Ok? O primeiro vídeo é desse trabalho em Pimenta Bueno. Eu não vou ficar falando, eles mesmos vão falar o que é e como é. Mas eu quero que você saiba que todas as vezes que a gente ora e todas as vezes que a gente, por esses projetos, e a gente contribui financeiramente aqui na nossa comunidade, nós estamos fazendo efetivamente isso, sendo missionais, fazendo com que o Evangelho se propague a partir da onde nós estamos até os confins da terra. E o desejo do meu coração é que a gente possa fazer muito mais. Eu falo isso aqui, né, na igreja, e eu sempre digo, isso não tem nada a ver com teologia da prosperidade, ok? Mas eu quero realmente que Deus abençoe muito a sua vida, ok? Financeiramente, para que você seja bastante generoso e você oferte e contribui bastante para que a gente possa sustentar mais missionários ainda e plantar mais igrejas ainda e a gente consiga levar o Evangelho para mais lugares ainda. Não para a gente, mas para a gente poder fazer mais ainda para fora. Porque ser uma igreja missional é ser uma igreja para os de fora. Cuidamos dos de dentro, para alcançar os de fora. Nós temos alguns novos projetos, né, já para o ano que vem, para serem analisados aí. E tudo depende da nossa alegria, do nosso investimento, do nosso entusiasmo como igreja. Ok? Então, eu vou deixar os vídeos passarem aqui. As luzes vão se apagar agora. Preste atenção nos testemunhos e entenda o que está acontecendo lá. Você tem parte nisso, ok? Olá, nós somos a família Hiller, Ana Paula, Alice Heide, Gustavo. Nós estamos aqui no Centro de Treinamento Canaã e queremos agradecer a CPV pelo grande apoio que tem nos prestado. A gente tem sentido o carinho dos irmãos, mesmo não conhecendo a gente pessoalmente ainda. Nós temos planos de passar pela igreja e poder agradecer pessoalmente também os irmãos. Mas ainda assim nós podemos agradecer usando a tecnologia que Deus nos deu, né? E aproveitando a visita do pastor aqui, dizer que o carinho, o cuidado, o sustento que a igreja tem nos dado tem sido de grande valor para nós. Nós lembramos que não é apenas o valor financeiro, mas também a oração e o apoio que a gente tem sentido. Isso é bastante importante para nós, para o nosso ministério. A gente trabalha aqui no Centro de Treinamento Canaã e nós temos desenvolvido o treinamento de futuros líderes, obreiros e servos indígenas que vão voltar para suas aldeias e vão ali dar o testemunho, fazer discípulos,
e provavelmente também puxar a ponta na obra, na liderança da igreja ali também. Então, nosso objetivo é futuro, nós investimos agora, mas esperamos colher resultados para daqui a alguns anos, onde essas pessoas vão estar desenvolvendo ministérios. Então, a igreja tem investido também na igreja indígena com uma visão de futuro. É isso que nós gostaríamos de passar também. A importância de a gente investir no reino de Deus, pensando não apenas no imediato, mas também no futuro. E pensando nas igrejas que serão fortalecidas ou até mesmo criadas através desse trabalho dos irmãos agora. Nós queremos lembrar que o nosso currículo aqui na escola envolve áreas de música, áreas de direção de culto, mas também as matérias doutrinárias e teológicas, livros estudados da Bíblia, e que os nossos alunos, nós esperamos contribuir através disso, que eles tenham uma formação sólida e que eles possam desenvolver o seu ministério baseado no conhecimento da palavra, na formação de um caráter cristão verdadeiro. Olá pessoal, tudo bem? Eu venho aqui agradecer a vocês pelo apoio e venho agradecer a vocês pela fidelidade em cuidar da gente nesse momento tão delicado que é o momento da plantação de uma nova igreja. O Galpão 316 lançou dia 4 de maio e hoje já temos um bom grupo de pessoas. Hoje circulam no Galpão em torno de 100 pessoas e os nossos encontros aí tem 80, 70, que são frequentes. Pela graça do bom Deus, Ele tem trazido algumas pessoas que se renderam ao amor de Jesus Cristo e ao Evangelho. Eu quero em nome do Galpão 316 falar para vocês nosso muito obrigado e pedir que vocês continuem firmes, não só na contribuição financeira, mas acima de tudo na oração, porque os desafios são grandes. Da minha parte, eu quero deixar um meu muito obrigado, desejar as ricas bênçãos do Senhor para a sua vida. Até lá, Deus te abençoe. Bom, nós aqui do Galpão 316 estamos muito felizes com o que tem acontecido aqui conosco, nossa comunidade, através também do nosso trabalho com o projeto do Jiu-Jitsu. Eu queria agradecer muito a visão que vocês tiveram de apoiar esse trabalho, apoiar essa caminhada. Nós temos num momento de transição muito grande, de crescimento muito forte, e eu queria agradecer do coração mesmo a vocês, que todas essas pessoas que estão conosco hoje aqui no Galpão, e essas pessoas nós estamos tentando atingir, sem a ajuda de vocês nós não teríamos conseguido. Muito obrigado e contamos bem com a sua presença aqui um dia. Eu sou o Plínio, faço parte do Galpão 316, contribuo com o Ministério de Música. Eu gostaria de agradecer a todas aquelas pessoas que têm contribuído financeiramente para manter esse trabalho. Chegou no Galpão 316, meio acanhado, meio tímido, mas foi muito bem recebido, foi muito bem acolhido. E o poder do Evangelho, da palavra, o jeito que foi alcançado no nosso coração, de estar nessa caminhada até hoje, conseguiu se batizar acho que um ano e meio depois de estar frequentando. Então vai até hoje eu estou no Ministério do Som, ajudando aí na parte do som, de imagem. E é isso, eu queria agradecer a todos os colaboradores aí que estão investindo no nosso ministério. Obrigado. Nós chegamos aqui através de um convite, gostamos muito da recepção, da palavra, e onde nós fomos conquistados. Que havíamos já há muito tempo buscando isso, uma família, onde está o meu filho também. E hoje temos que só agradecer essa família, onde preenche muita coisa para a gente. Agradecendo também aos nossos parceiros, a acreditar nesse projeto, que é um projeto que a gente começou desde o início,
né? E que a gente está aí com um número bom de pessoas, que a gente vai estar aumentando cada vez mais, né? A gente trazer essas pessoas através do Evangelho. E é onde que a gente buscou o que estava faltando para a gente, uma igreja missional, uma igreja acolhedora, uma igreja para Cristo. Oi, eu sou Vinícius Mano. Sou Fernanda Teca. Bom, gostaria de agradecer o apoio, o incentivo a todos que acreditam, né, que acreditaram e continuam acreditando nesse espaço, na proposta do Galpão 316, que também nos atingiu de uma forma diferenciada e hoje nos convidou a fazer parte no nosso meio, no hip hop, no rap, nas pessoas que a gente conhece, do nosso dia a dia, da gente fazer essa diferença e trabalhar de uma forma íntima e intensa o Evangelho de Cristo. E aí pessoal, beleza? A gente está aqui no Galpão e dentre tantas as coisas que chamam a atenção de tudo que acontece em comparação com outros lugares, e aqui a gente percebe o amor que tem pelas pessoas, um pelos outros. Pessoal, muito obrigada pelo apoio. A gente é muito grato mesmo, né, por essa obra existir, e a gente quer se engajar também nessa missão para que muitos outros possam vir, né, fruto desse trabalho que vocês têm apoiado. Obrigada, Deus abençoe. Eu queria agradecer a todos os parceiros que têm estado junto com a gente. Sabe o quanto é importante nesse momento termos o apoio de todos vocês. E tenho duas coisas em mente que gostaria muito que acontecesse, que Deus mande muitas pessoas para conhecer o Evangelho através do Galpão 316, e que um dia possamos também estar ajudando outras comunidades a estar plantando novas igrejas. Muito obrigado! Bom, eu quero desafiar você, primeiramente, a celebrar realmente a Deus por aquilo que Ele tem feito. Isso é um pouquinho do que Ele tem feito muito mais, ok? E quero desafiar você, celebrando assim, continuar investindo, ok? Porque quanto mais do nosso investimento, mais nós vamos ver testemunhos assim. É maravilhoso a gente ver, né, a identidade, a visão, né, missional, acolhedora, né, indo para frente, chegando em outros lugares. E eu aprendi com um amigo meu que a Bíblia diz isso mesmo, né, quando nós somos fiéis no pouco, Deus nos coloca sobre o muito, né? E esse meu amigo, ele diz assim, não tenha dúvida quanto a isso, né? Se nós somos fiéis num pouco da missão, Deus vai nos trazer mais missão para a gente realizar, mais missão para a gente fazer. E eu espero que a gente sempre tenha condições de cada projeto que chegar aqui, a gente poder dizer, sim, nós vamos investir nisso, ok? Deus vai nos abençoar e nós vamos abençoar pessoas através daquilo que Ele tem nos dado, através daquilo que Ele tem feito, em nós e por nós. E infelizmente não dá tempo da gente convidar pessoas que estão aqui essa manhã para virem aqui à frente e falarem e testemunharem do que Deus tem feito na sua vida, porque isso que a gente tem visto aí longe também está acontecendo aqui, perto de nós, ok? E por isso a gente quer celebrar e agradecer a Deus por todas essas realidades, essas ações dele, e aí a gente vai contar de novo com a Carol, ok? Para nos ajudar com relação a isso. Ela vai agora cantar algumas das canções dela. E nós vamos encerrar então nossa manhã com as canções